que não vai contentar uma ou outra secretaria, mas é o que nós entendemos que é o que for possível neste momento, né? Então a gente pede a compreensão e aí vamos discutindo caso a caso alguma secretaria sinta a necessidade de algo diferente do que está proposto, tá bem? Vou passar então para o nosso diretor orçamentário Darley, para a gente começar a fazer a apresentação dessa proposta. E aí, à medida que queiram, eu acho que o Darley já deixa aberto e a gente vai discutir, tá bem? Obrigada a todos. Bom dia a todos, os colegas aí. Vamos bem rapidinho para não atrasar o progresso. Nessa fase da LDO, ou seja, nessa fase de planejamento que é a LDO, os valores por secretaria não são tão importantes, né? Que a gente, o principal na LDO, que a lei que é na LDO, é a fixação de metas, tanto de despesa total como de condução da dívida pública e dessa questão fiscal como um todo, né? Se manter o equilíbrio. Deixa eu ver se... Então, a LDO permite o conhecimento dos números relevantes do orçamento para o ano seguinte, né? Então a gente está sinalizando quais são as metas e as prioridades, e a gente nem chama de prioridades, eu chamo de necessidades, né, do próximo exercício. As finanças do município, elas são despesa, receita e o endividamento, e a questão do regime próprio de previdência, que ela cada ano vem trazendo mais relevância no orçamento municipal, nas contas públicas. Aí na LDO vão constar, nós sempre trabalhamos com um anexo onde a gente define os valores por secretaria e por atividade, projeto atividade. Tem um anexo 2 obrigatório, que é as metodologias da apuração das receitas, e os riscos fiscais no anexo 3 e um relatório dos projetos em andamento agora em 2023. Então é isso que compõe o projeto de lei da LDO. Aqui onde está nessa lei, no corpo da lei, a gente trata o anexo 1 e o capítulo 1 das prioridades, a organização e estrutura dos orçamentos, como vai ser feito, as orientações para a execução, controle do processo orçamentário, as disposições sobre as políticas públicas e as políticas públicas e despesas com pessoal e dívida pública, as disposições sobre a legislação tributária, as disposições sobre as limitações de empenho no caso de não cumprimento das metas de receita, tem que ter um acompanhamento e medidas de limitação da despesa previstas na LDO. Aí as metas para receita, despesa, resultado primário, nominal e dívida pública e as disposições gerais. Quando a gente vai construir as receitas, a gente tem que ter uma perspectiva de cenário de crescimento econômico. Então a gente se baseia sempre nos relatórios semanais do Banco Central. Então eu pego lá que nesse ano a gente pegou como base o do 6/4, que foi quando iniciamos o trabalho, onde tem uma perspectiva do crescimento do PIB. Por quê é importante o crescimento, a variação do PIB? Porque 2/3 mas a metade das nossas receitas são de transferências entre Estado e União e a arrecadação de impostos. Então, o crescimento econômico ele impacta positivamente ou negativamente na questão da geração de impostos e de receitas públicas.
a inflação prevista, que a inflação a gente se baseia para projetar as nossas despesas de pessoal, despesas de custeio, né? A taxa de juros, que a gente baseia para pagamento de juros nosso, que é um valor fundamental, importante, até significativo, depois eu vou mostrar. A taxa de câmbio, porque a taxa de câmbio impacta diretamente na nossa arrecadação de royalties. O royalties de Itaipu é calculado em dólar, quando pago com a cotação do dia. Então, para ter uma ideia da previsão da receita de royalties, a gente tem que prever a produção de Itaipu, quanto que ela vai gerar, quanto que ela vai pagar de royalties e ainda converter isso para uma taxa de câmbio, né? Aí o restante aqui é dados que a própria estrutura da LDO exige, né? O PIB, o PIB total, enfim. Para o ano que vem, tem algumas condicionantes além das demais, que é, nos 180 dias anterior ao final do mandato, não poderão ser praticados atos que importem aumento de despesas com o pessoal, né? Então, a gente tem que saber que vai ter que fazer tudo que seja decorrente do pessoal no primeiro quadrimestre. Não vai ter receita de operações de crédito, né? E também, nos últimos 2 quadrimestres, que é nos últimos 8 meses, nós não podemos gastar mais do que arrecada. O tribunal controla sim. Inclusive, nós temos um problema na prestação de contas de 2020, que foi ano eleitoral, ano de eleição, porque eles lá na fonte operação de crédito, eles identificaram que a gente empenhou mais do que efetivamente entrou na operação de recurso. Mas é natural, porque você faz o empenho e depois faz a medição e depois entra, a Caixa libera o recurso. Mas o sistema deles controla a receita por fonte e por despesa. Então, para não ter problema, bem... Nós não tivemos problema em outra fonte, mas tivemos na operação de crédito. Que, claro, daí nós entramos com contraditório e não vai ter problema, porque de fato, naquele caso, se justifica, né? Mas são coisas para se considerar. Então, os gestores das pastas, ano que vem, a partir de abril, a gente vai estar trabalhando com liberação mensal de dotação e tal, justamente para tentar condicionar a receita com a despesa. Então, o gestor tem que estar preparado, que não adianta vir com uma despesa meio fora do normal que não vai ter como empenhar. Então, isso tudo são condicionantes, buscando que se feche tudo certinho, né? E não se vê nos últimos, 15 anos, a gente não via uma regularidade em prestação de contas do município, né? Todo sempre dá um problema. A gente vai tentar buscar para que não tenha. Aqui são as metas fixadas, depois a gente entra nos detalhes. Esse ano não vai dar para comparar muito com o do ano passado. Esse ano foi tantos % a mais, porque houve uma mudança na metodologia de apuração de resultado primário e resultado nominal, onde eles criaram um critério agora, sem RPPS. A gente expurga as despesas do regime próprio. Então fica a receita total e as receitas primárias, despesa total e despesas primárias, não sem considerar as receitas do RPPS, que é do regime próprio, e sem considerar as despesas pagas com os recursos vinculados ao RPPS. Quando a gente faz interferência financeira, que nem essa que a gente faz para cobrir o déficit do fundo financeiro, ele soma aqui também.
Então a nossa meta para resultado primário para o ano que vem é 30 milhões a menos. Todos os anos a gente trabalha, depois eu acho que eu não tenho essa tela, mas tem um comparativo. Todo ano a gente trabalha com 20, 30 milhões de resultado primário de déficit, que é o que sobra o resultado primário também mudou. Antes era feito assim: receita arrecadada menos despesa liquidada, ponto. Agora ela é receita menos despesa paga em dinheiro e menos restos a pagar pagos. Então é só questão de circulação de dinheiro. Então a gente sempre tem um superávit em algumas fontes e permite-nos um resultado primário deficitário, mas dentro, porque aqui também a gente usa, aqui basicamente vai ser o que a gente vai usar de custeio de previdência esse ano, no aporte lá. Então essa meta é tranquila. A nossa dívida está numa crescente, aqui sobre a LCL, não sobre a dívida líquida. A dívida líquida varia conforme a disponibilidade de caixa, que é esse aqui, ó. Mas o que vale é esse aqui. A nossa dívida está numa crescente porque nós estamos tendo um problema seríssimo aqui, ó. Precatórios aqui são vencidos e não pagos, e aqui são não vencidos. Só em 2022 entraram, se você somar 68 com 38, em 2021, nós fechamos o ano de 2021 com 107, 108 milhões de precatórios. Nós fechamos 2022 com 200 milhões de precatórios. Aumentou 100 milhões de reais precatórios só em 2022. Aí em 2023 a gente estima, porque não chegaram os precatórios de 2023 ainda, porque eles chegam lá em junho. Chega para nós do Tribunal de Justiça, né, a lista e os valores dos nossos precatórios. Mas eu já estou estimando que em 2023 a gente feche 200 milhões. Não, 200 não. Soma aqui 180 mais 70, 250 milhões. E daí eu sigo mais ou menos a trajetória. Então a nossa dívida de empréstimos, ela chegou aqui a 241, que nós entraram no ano passado quase 100 milhões de operação de crédito, dos quais ainda temos recursos ainda para utilizar esse ano, mas que entraram efetivamente no ano passado. São duas operações de crédito que a gente tinha do Finisa, Finisa 60 milhões e outro Finisa 90 milhões, mas as obras do PAC, né, está vindo, né, aquela que está fazendo ali na lateral da BR, né, então deu 100 milhões de recursos. Então isso aí vai somando no saldo, né, vai aumentando menos do que a gente paga, né, e a gente paga uns 20 e poucos por ano, mais a corrida do juros e tal. Aí para 2023 a gente vai fechar um menor já que 2022 e daí ela vai nessa linha de tendência aí. Mas ainda é um endividamento tranquilo, porque aqui a gente pode chegar a 116% da LCL. Resta pagar não processados, é uma coisa normal também, que passa de um ano para outro. Então ele se mantém dentro de uma linha normal, de normalidade, que são aqueles empenhos que são feitos que ultrapassam o ano seguinte, né? Então, e que ainda não estão liquidados, e é normal isso aí. Aqui eu vou falar um pouco das receitas para vocês verem como é que nós estamos andando. Aqui está o que efetivamente foi arrecadado em 2022, para fins de comparação. Aqui é o que a gente está estimando para 2023 e aqui é o que a gente está estimando para 2024. Então, as principais receitas são transferências correntes, receita patrimonial e impostos. Dos impostos,
a gente está estimando esse ano arrecadar perto de 500 milhões, né? Então, arrecadamos 440 em 2022, então vai aumentar 60 milhões a arrecadação de impostos nossos em 2023 em relação a 2022 e mais ou menos uns 40, 50 milhões no ano que vem em relação a 2023. O IPTU nós estamos estimando 154 milhões, nós arrecadamos 127 em 2022. Em 2021 nós arrecadamos 98, 99. Então está tendo um crescimento de IPTU na faixa de quase 20% ao ano e não é um crescimento orgânico, é um crescimento de esforço da fiscalização, né? Esforço de atualização cadastral lá da Fazenda, uma parte, e a outra parte também, claro, em função do crescimento aí da cidade e tudo mais. A gente não mexeu em planta genérica, a gente não mexeu em nada, então é um crescimento real. O ISS, nós arrecadamos um pouquinho menos de 100 milhões em 2021, subiu 47, foi para 147 em 2022, nós vamos arrecadar tranquilamente 180 milhões esse ano. E estamos prevendo para o ano de 2024 uns 200 milhões. 2024. Também não é um crescimento orgânico, é um crescimento baseado também em trabalho forte da fiscalização. Estamos com sistemas novos, cruzamento de dados da Receita, Simples Nacional, então está refletindo bastante. A gente não gosta de falar muito, mas nesse momento, né, a gente tem que colocar que há um esforço muito grande do crescimento da receita própria do município em função das necessidades que estão aparecendo, né? E também da recuperação que está vindo. Vocês vejam que ainda não temos os 2 milhões de turistas que tivemos em 2019. Quando nós atingirmos, se nós atingirmos a Salete, diz que nós vamos passar tranquilo 180 e 200 mil aqui em 2024. Mas vamos ver conforme vai acontecendo, a gente vai reestimando, ajustando isso. A ITBI é uma receita que ela decorre de operações de compra e venda de imóveis, né? É um negócio que está bem parado agora. Em 2021, na verdade, nós já arrecadamos 42 milhões, mas ele caiu agora em função da diminuição, acho que do aumento dos juros, né? Então, os negócios aí estão parados. O imposto de renda, aquele valor descontado da folha dos servidores, entra com uma receita nossa, que hoje a gente passa 60% disso para o FOSPREV, que é a fonte livre, o restante vai para a saúde e educação, 25% para a saúde, 15% para a saúde e 25% para a educação. Aqui contribuições, não vem muito ao caso, porque o que vale aqui é a contribuição de iluminação pública, 34 milhões. A receita patrimonial. Também aqui estão incluídos o ROET. Depois eu tenho uma outra tela que aparece o ROET. E agora está somando aqui a tarifa do usuário do transporte coletivo, que representa 40 e poucos milhões aí. Mas é o ROET e a tarifa de transporte. Aplicações financeiras, 13 milhões nossos, 40 e poucos da FOSPREV, enfim. O outro grupo de receitas são as transferências. Nós temos duas principais transferências. O FPM, que a gente está estimando aí um crescimento da inflação só mais o crescimento do PIB. Nós tivemos um crescimento forte da arrecadação da União e nossa participação em 2021 e em 2022, mas em 2023 eu já tenho dúvidas se a gente vai atingir, porque hoje não está dando a inflação em relação à arrecadada em 2022. Agora o FPM está vindo 4, 5% a mais do que vinha no mesmo período do ano passado. Então já há uma crise
há uma crise econômica no Brasil que está sendo demonstrado na arrecadação das receitas da União. Há uma crise. Há uma crise, uma estagnação, né? Talvez causada pela essa taxa de juros mais alta, que é justamente, o objetivo dela é segurar a inflação, então tem que segurar a demanda, tem que segurar a circulação de economia. Então há uma crise. ICMS, em 2022 nós arrecadamos 171, vamos arrecadar 158 esse ano, uma queda real, se você ainda jogar a inflação aqui, mas para 2024 já estamos estimando uma melhora, em função porque o ICMS ele é calculado em cima da participação da arrecadação do município. Nós tínhamos em 2019, 2020, 0,23% de participação no bolo do ICMS, dos 25% da parte do município. Hoje nós estamos com 0,18%. Nós tivemos 2 anos de queda em função da estagnação da nossa economia local em relação à economia do Estado. E todos os grandes municípios tiveram perda, porque os municípios com agronegócio tiveram ganho. Aí se redistribuiu o bolo pelo seguinte: em 2020 e 2021 a soja custava 80. Em 2022 ela custava 200. 21, 22. Então você imagina um município que tem muito agronegócio, agroindústria. Lá o ICMS é calculado sobre o faturamento que se gera de riqueza dentro do município, né? E daí todos os municípios na área de indústria e comércio, com a pandemia, caíram, e os municípios com agro, e agora está redistribuído. Hoje a soja está 150. Então você vê que todo o valor agregado ao negócio vai ter uma redistribuição disso agora em 2024 e 2025. Então nós vamos voltar. IPVA é isso aqui. Transferência do Fundeb também caiu não em função, caiu em função da queda de ICMS e da diminuição da arrecadação da União. Isso dá de receitas primárias sem fonte 0 PPS, 1.522 bilhão. Receita de capital, a receita total, aqui a receita primárias com fontes do RPPS é 233 milhões, a somatória é 1.761 e a que vale como meta é 1.528 bilhão, que é a nossa parte fora o RPPS, que é isso que nós vamos ter mais ou menos para gastar no que vem, 1.5 bilhão. Aqui eu trouxe as variações, então, para vocês terem uma ideia, esse aqui é aquele que eu falei dos impostos próprios, 2020 arrecadamos 271, ano da pandemia, 2021 arrecadamos 344, crescimento de 26%, 2022 também cresceu 27%, porque recuperou. Previsão para 2023, 12% a mais, 10%, e daí aqui a gente mantém, para o futuro a gente mantém bem conservador. Porque por mais que o IPTU está crescendo, eu tenho receio da arrecadação, porque uma coisa é lançar o IPTU, a outra é pagar. Houve um nível de aumento na inadimplência nesse ano detectado em relação ao ano passado, daquele percentual de pessoas que pagam a cota única com desconto. A gente historicamente tinha um nível de 40% dos lançamentos de IPTU que pagavam à vista, né? E esse ano deu menos, deu 36, 37, o CL tem esse dado. Então, isso quer dizer que
em relação ao total de pessoas. Mais gente pagou IPTU, é óbvio, porque nós estamos cadastrando mais imóveis, estamos fiscalizando, atualizando isso aí. IPTU então, 114%. Ó, aqui vocês veem quanto que ele cresceu, mas é porque aqui a gente faz pela arrecadação. Como aqui em 2020 e 2021 teve inadimplência, né? Se refletiu. ISS, de 2021 para que eu falei antes, 86, 99, 47, 80, 200. Então está tendo um crescimento bom das receitas. Os royalties, ó, em 2020 nós recebemos 120 milhões, ano passado recebemos 107, aí você ainda joga a inflação. Então, ao passo que a gente está trabalhando na receita própria, as de transferência nós não estamos tendo o acompanhamento. Vocês podem ver que o próprio royalty caiu aqui, ó. Esse ano devemos arrecadar 114 e para 2024 a gente está projetando 121. Nós tivemos aqui no ano passado, de 2022, o problema da crise hídrica, né? Aí produz-se menos energia, como eu falei, acima do 2021, 11. Então, Salete, em 2020 arrecadamos 120 milhões de royalties, no ano passado 107. Mas se você jogar a inflação, não, só ali dá uns 20 e poucos milhões de perda. As transferências também, se vocês olharem, o impacto, as transferências cresceram em 2022 em relação a 2021, a inflação deu 6 e alguma coisa. Para esse ano, como nós tivemos a queda no ICMS, nós vamos ter uma diminuição, mas a inflação, se você jogar aqui, para o ano que vem já começa a recuperar. Então, se você pega aqui uns 30, 40 milhões aqui, mais os 20 royalties, só ali já dá 50 milhões, que a gente está compensando com a receita própria, porque a despesa não diminuiu. Inclusive, o Toninho falou que as coisas aumentaram lá. Antes ele fazia um negócio por 10, agora custa 13, né? Ó, o FPM, ó, quanto que aqui foi o ano da pandemia, né? Recuperou, cresceu bem. Esse ano eu estou estimando a inflação. Ó, em 2021 nós arrecadamos 221.800 de ICMS. Em 2021 foram 214. Esse ano 198. Só aqui, ó, dá 30 e poucos milhões sem a inflação. PVA cresceu bem em 2022 em função da valorização dos veículos. As transferências do Fundeb também. E não sei se nós vamos chegar nesse valor aqui. Não tá correspondendo não. SUS, ó. Você vê, ó. Tínhamos verbas extras do Covid, né? Ó, 2021 arrecadamos, recebemos do governo federal e estadual, aqui é do SUS, né? 170 milhões. 2022, 170 milhões. Esse ano vamos receber 151. Para o ano que vem, por enquanto, não veio nada de atualização dos tetos. Porque o SUS é assim, é teto. Teto MAC, teto não sei o quê. Para vocês terem uma ideia, já falei isso aqui numa audiência e gosto de repetir. Há 15, 14, 13 anos atrás, quando abriu a UPA, era 600 mil por mês de custeio. Continua vindo os mesmos 600 mil. Então, a gente só mexe nisso aqui quando há uma sinalização. Parece que o governo federal, agora com o novo, abandonando o sistema que está de teto de gastos para esse novo sistema aí de crescimento da despesa deles acima da inflação,
eles vão poder dar uma atualizada nesses tetos aí da assistência, né? Da saúde, principalmente, os tetos da FNDE, enfim. Mas eu estou trabalhando ainda como não, né? Pelo teto que está hoje, até não dizer, a gente tem que ser conservador, né? Então a nossa receita corrente líquida, que é a nossa base para despesas de pessoal, basicamente hoje, ela está assim. 2023 ela vai melhorar, isso aqui vai ser um pouco melhor. Então a gente trabalha com essa projeção aqui. A projeção das despesas. Aqui é sem o AeroPPS. Então a gente está estimando gastar. Aqui está diferente daqui, porque aqui está ainda o AeroPPS, mudou a metodologia para 2024. 762 pessoal, juros. Esse ano a gente está estimando gastar 25 milhões. Ano que vem a gente havia ali que a perspectiva da Selic ia cair para 10, né? Então a gente recalcula isso aqui também, porque nossas operações de crédito, todas elas estão atreladas ao CDI. 110, 120, 130% do CDI, quer dizer, o CDI mais um percentualzinho. Então se o CDI está 12,75 ao ano, é um juro. Se ele está 6, 7, é metade disso. Outras despesas correntes. Olha quanto que a gente está estimando. Esse valor aqui não está real. Esse ano vai dar 600 e pouco aqui. A gente ainda vai ter que suplementar. Aqui são as despesas no RPPS. Enfim, uma despesa primária corrente de 1.559 sem considerar as receitas, as despesas pagas com recursos da Previdência. Então aqui tem a nossa despesa pessoal em 2022 aumentou 23% em relação a 2021 em função de que a gente tinha as vedações da Lei 173. Então, em 2022 foram dados diversos, foi dado de reposição somado, se não me engano, 10 ou 12% de reposição, deu em janeiro de 2022 e depois foi renegociado um novo plano que acabou em março agora desse ano. Para 2023 estamos estimando esse aqui que também eu acho que vai dar, aqui ainda vai mexer um pouco. Para o ano que vem, isso aqui. Despesas intra-orçamentárias são aquelas que vão para o FOSPREV empenhados no 91. Quem trabalha com orçamento aqui sabe. Aqui estão a parte patronal, 106, 107 milhões, e o aporte do 60% do imposto de renda, 56 milhões. Esses dois valores aqui, que eles não são aqui nesses encargos. Então, quando eu falo pessoal encargos sociais, esses encargos são os outros encargos, aqueles que vão para fora, que é o INSS, para quem é comissionado, para quem é por PSS, e outros encargos que tenha na folha. Então, a despesa com o pessoal é 700 mais 163. No FOSPREV nós vamos pagar 250 milhões de aposentadorias ano que vem. E as outras despesas correntes de custeio, estimado de 678, aqui também é o chamado custeio, né? Ele está 17% a mais em 2023, porque esse aqui nós vamos reestimar. Porque só a dengue está levando não sei quanto, que ainda não suplementou, mas estão usando o orçamento e vai faltar no fim do ano, que a gente vai ter que suplementar lá na saúde. Então aqui pode somar mais uns
fechar nos 600 e alguma coisa esse ano, que não é muita mais do que já foi empenhado em 2022. Hoje nós estamos com a previsão do índice de pessoal estourar no segundo quadrimestre, 54%. Aí fizemos os procedimentos da reforma da Previdência e outros encaminhamentos. E aqui já considerando tudo isso, nós vamos nos reenquadrar de novo no 51,3. Então, por exemplo, a despesa em cima da receita corrente líquida máxima que eu vou poder fazer no ano que vem é esta aqui, que eu vou estar limitado a isso aqui. Então, na Previdência é o seguinte, inclusive isso é importante agora quando a gente entrar na questão das secretarias, o que acontece? Nós mandamos um projeto da reforma no ano passado, em novembro, se não me engano. Aí entrou um processo de discussão no Legislativo, com os servidores. Aí foi feito foram negociadas algumas regras de transição mais suaves e logo isso diminuiu um pouco a expectativa do superávit no fundo previdenciário. Porque o que se trata? Hoje, as despesas de aposentados no fundo financeiro, hoje estão faltando 4 milhões, em abril, nesta folha de abril agora, que foi pago no dia 28 de abril, no fundo financeiro o município está deficitário, foi 4 milhões a menos do que arrecadou, certo? E esses 4 milhões e meio, eles somam aqui no índice, porque eu tenho uma despesa de 203 e só deduzo com recursos vinculados 145. Aí os 4 milhões e meio estão na somatória desses dois valores aqui, que dá 57 milhões este ano previsto de déficit no fundo financeiro. E ele soma então naturalmente no índice, porque ele diminui essa dedução aqui. Aqui a despesa entra total para a soma do índice e daí se deduzem os valores de inativos e pensionistas com recursos vinculados, aquele que paga com as reservas deles lá. Então foi feito esse projeto de reforma, e daí foi feita uma reestimativa em função daquelas reduções, e que nessa reestimativa que foi feita dizia que mais ou menos em 2024 iam novamente faltar mais ou menos 20 milhões de reais que a gente teria que aportar. Mas eu estava até tranquilo, porque eu bati o olho e falei, não está muito certo. E realmente, ontem o prefeito me mandou um novo estudo que foi feito agora, em função depois da manutenção dos vetos e tudo, onde sinaliza que foi melhor do que aquela perspectiva anterior. Então, nesta LDO aqui, eu estou reservando 21 milhões de reais que iriam para o fundo financeiro como interferência em 2024, que não vai precisar. Então, para a LOA, a gente vai poder, esses 21 milhões vão estar disponíveis aí para a gente atender uma ou outra na hora de construir o orçamento agora em setembro, que vão estar disponíveis em função da questão da Previdência. E o índice pessoal, sem esses 20 milhões, aqui ele vai para 50,5 mais ou menos. Projeção para o ano que vem, o que vai permitir talvez alguma revisão mais tranquila aí para o ano que vem. Então, colocado isso,
a gente fechou por secretaria. Para vocês terem uma ideia, o somatório de tudo deu 1.868. Do orçamento fiscal, 1.548. Que é aqui. Aqui deu 1.559, porque tem algumas coisas que entram, as despesas do FOSPREV que não são de previdência, que são de administração, tudo entra no orçamento, no soma aqui nesse orçamento fiscal. Então 320 milhões é o orçamento da FOSPREV para o ano que vem. 248 de despesa e a diferença, 60 e poucos milhões, é o que ficará ainda de receita menos despesa, é que fica reserva para o futuro, entendeu? Então, o total do orçamento é por isso. Aí, das secretarias, do orçamento fiscal, dá 1.548, que é próximo daquele número lá que eu fiz de receita primária, que é o que a gente tinha para gastar. E isso, distribuindo isto, deu esses valores. Então vamos lá. O FOS Habita, a gente manteve o que vinha sendo trabalhado. Mesmo porque este valor aqui, se for gasto, é do próprio recurso deles lá, que está do fundo de habitação lá deles mesmos. Recursos do município que vai para o FOS Habita é só manutenção, custeio, 3 milhões e pouco. O restante é recurso do próprio Fundo Municipal de Habitação, que eles têm receitas do tempo em que o FOS Habita construía as casas, né? E hoje as pessoas pagam aquela parcela para o FOS Habita. E ele vai dar uns 3, 4 milhões todo ano e ele vai acumulando no fundo. O FOSTrans, nós mantivemos mais ou menos o deles. Aqui tem 63 milhões para o transporte coletivo. Despesa do transporte coletivo para o ano que vem. Então são 11 milhões e pouco, 21 milhões do FOSTrans. Também é receita própria deles, que é a capacidade de arrecadação deles. O FOSTrans tem como receita a Zona Azul e as multas de trânsito. A Fundação Cultural nós estamos aqui trabalhando aí com 15 milhões e 800 para o ano que vem, que acho que mais ou menos, nesse ano tem um orçamento de 13.900, mas que vai precisar mais alguma coisa, provavelmente, suplementar. E, então, dentro daquilo que está se trabalhando hoje na Fundação Cultural. Direito. Aqui eu trouxe uma curiosidade, ó. Eu trouxe o PPA lá atrás previsto em 2020, Rogério, nós fizemos 20 ou 19 nós fizemos o PPA? 21. Então, 20 nós trabalhamos o PPA, iniciou em 21. Para vocês verem como a dinâmica é. Então, direitos humanos se manteve, ó, o PPA estamos até menos do que eles, que está agora. Indústria e comércio, 11.600 estava no PPA, hoje está 8.500 para o ano que vem. A LOA desse ano está 12, então há uma redução aqui. O que acontece? Para o ano que vem, aquilo que eu falei, quase não tem dinheiro para investimento. Então, tinha nessas pastas recursos para investimento, que no ano que vem não vai fazer, ou porque não tem recurso, ou porque não há necessidade, ou porque já foi feito, ou porque não vai se iniciar uma obra, um projeto no último ano de governo. Governança mantém-se, 5.900 esse ano, diminuiu um pouquinho. Meio ambiente, para vocês verem, 53, 52, o PPA 53. Aqui há uma sequência. Planejamento, há uma sequência.
até estamos cortando um pouco, porque aqui a gente tinha deixado 1 milhão e pouco para desapropriações diárias em 2023, que acho que até foram feitas já foram feitas. Teve agora, por último, a desapropriação ainda, um pagamento de uma desapropriação de uma área onde foi feita aquilo, essa avenida Felipe Vanche. Deixaram sem fazer acordo, sem pagar, e fizeram a avenida. Daí agora esse ano ainda nós fizemos, acho que se não fizemos, está programado para fazer esse ano, esse acordo com o proprietário de um imóvel. Então, hoje não, hoje o município está trabalhando, por exemplo, a João Paulo já está tudo desapropriado e pago aonde vai passar João Paulo. Então, hoje, mas ainda tem muita coisa assim antes do passado que está se resolvendo. Obras, vai ter uma queda, né? O PPA dizia lá atrás que a gente estaria gastando o dobro com obras. Aqui estamos quantos milhões vão suplementar? Uns 20, 30 milhões aqui de operação de crédito, que não estava nesse orçamento, que é recurso que já tinha entrado, então a gente não coloca no orçamento, a gente só coloca da receita. Daí esse aí entra como superávit do exercício anterior, tudo mais. A gente reabre isso depois. Isso aqui é o orçamento original aprovado na Câmara para 2023. Tecnologia, a gente está seguindo. Turismo para o ano que vem, uma diminuição. São dois fatores. Saiu uma pasta que vai para a tecnologia. Mas o que impactou aqui no aumento de 2023 para 2024. Para vocês terem uma ideia, a tecnologia me mandou pedindo 22 milhões, algo que a gente conseguiu colocar 11, 50% do que eles pediram. Vocês veem que não é só as outras pastas, não. Agora se imagina, se eu coloco 11 aqui, mais 4 aqui, mais 5 aqui, que dá uns 40 milhões, aonde que eu vou tirar daqui? Da saúde? A gente vai chegar. A educação 303, para o ano que vem 352, porque o Arthur está melhorando cada vez mais a merenda, né? Tá dando vaga para as crianças. Não, está melhorando a merenda. É verdade, ele tá não sei quantas mil refeições a mais em 2023 do que tinha em 2022, porque não sei quantos mil crianças a mais foram para o integral, né? 9 mil crianças no integral. Aí o Arthur resolveu que as crianças... E ano que vem vai aumentar. Que as crianças iam no integral, mas elas iam para casa e voltavam, né? E daí não dava refeição. As crianças iam para casa, não tinha comida, voltavam. Aí tem que dava refeição da manhã e dava refeição da tarde, né? Daí no meio-dia elas iam para casa. Elas voltavam sem comer, daí agora elas vão ter 3 refeições por dia, né? 3 refeições. Quanto custa uma refeição? R$5? R$4? 4 e pouco. É caro? Não sei. Se você vai em qualquer lugar comer, você não compra por menos de 25. Lá eles estão fazendo uma refeição por média de R$4, inclusive com não sei quantos por cento da agricultura familiar, que custa não sei quantos a mais do que... Então, às vezes, as pessoas não veem aonde que vai o recurso público. Ou que, mas é porque gasta muito. Mas o que é feito com esse recurso público? Então, ano que vem, isso aqui é o mínimo necessário para a educação, né? Mínimo. Só para custeio, ainda tem bem pouco investimento aqui. Vocês observem que no planejamento feito pelo PPA, o quanto que aumentou? Aumentou 70 milhões.
70 milhões, quando vocês observam que outras pastas se mantêm, mas a pasta da saúde e a pasta da educação tiveram um crescimento real de despesas nesses últimos 4, 5 anos, que é fruto do quê? Do aumento da oferta de serviços públicos. Então é uma opção do gestor, do prefeito, né? E o prefeito ampliou, integral, em função disso vai aumentando as despesas. Juventude, equilíbrio, a saúde. Esse aqui, ó, o orçamento da saúde em 2023 foi fixado em 411 e poucos milhões. Eles empenharam em 2022 quase 450 milhões. Então nós tivemos que reforçar em 2022 já foi 450 milhões. Todos devem ter observado nas secretarias que a gente vai tirando recursos e vai mandando para lá. Para 2024, eu estou colocando 473 milhões. Este ano eles vão empenhar isso ou um pouco mais. E não tem. Pelo menos até agora ninguém conseguiu resolver. Então aqui tem uma questão também. Por exemplo, o prefeito está com uma gestão de que se transfira o hospital e uma parte dos custos do hospital para uma outra esfera, ou do Estado ou da União. Parece que está bem avançado a questão da Unila. Se isso resolver, aqui nós temos uma margem de 50 milhões, que a saúde vai consumir uma parte, mas tem mais uns 20, 30 milhões aqui, que daí libera, junto com os outros 20 da Fosprev, que a gente pode recompor e vamos fechar 2024. A Previdência já está resolvida até 2024. Se resolver a questão do hospital, nós vamos fechar 2024 com recurso em caixa, com tudo bem redondinho. 40, 50 milhões de reais aí que é. E também com todas as ideias e projetos aí para 2024 em desenvolvimento. Esporte e lazer, a gente está diminuindo, a gente não colocou investimento ainda, Toninho. Nós podemos estudar isso ainda para a Lua daí, né? Dentro daquelas perspectivas dos 20 milhões que eu falei da Previdência aqui, que quer queira, quer não, tem ainda programações de investimento para fazer, né? Na área do esporte ainda, comunidades que não foram atendidas com espaços de lazer. Foi uma política muito forte nesse período. Assistência social me pediu 50 e quanto foi? 6. Ali tem um detalhe, por exemplo, 4 milhões era de investimento ali do orçamento participativo, correto? Então, isso não tem também, não colocamos. É uma questão que a gente pode, até precisamos discutir isso, como é que nós vamos fazer. Tem também uma previsão que vocês tinham colocado de aumento dos repasses federais. Eu não trabalhei ainda com isso, estou trabalhando com a perspectiva que eu tinha. Então isso representa aí uns 6 milhões, aí para 45 mais 6, 50, 51, aí uns 4, 5 foi cortado, o patronato já está somado ali. Nós vamos ter que ver algumas coisas para a LOA. Nós cortamos ali, fiz bastante em cima do empenhado em 2022. Empenhado em 2022. Então, ali nós temos esse acréscimo para criança e adolescente, né, que é pela unidade fiscal. Mas a unidade fiscal é a inflação. E esse já é assim, um que aumenta, né? A gente está falando aqui de uns 5 milhões aí, exceto se aumentar os repasses do governo federal, vamos somar aqui.
E a questão do investimento também eu tirei. Por quê? É como eu falei. Se eu coloco 5 milhões aqui, eu tenho que tirar 5 milhões aqui. Só que aqui não vai diminuir essa despesa. Aqui também acho que não vai. A fazenda subiu também, porque nós tivemos um aumento no pagamento de dívida e juros, né? Controladorias se manteve. A administração, você vê quanto que aumentou a administração em relação ao PPA? 40 milhões. Aportes da pós-prévia, 56. Na verdade, a administração também virou suco, infelizmente. Não tem nada. Sobrou quase nada. Administração mesmo. Desses 143 estão os aportes, 56 milhões, e estão o patronal de todas a administração menos saúde e educação, que esses estão lá específicos, que são aporte para os inativos, que é outro aporte que a gente faz naquela lei lá de compra de vidas. A administração mesmo só tem a folha e alguma coisinha. Procuradoria. Olha quanto que a Procuradoria subiu em relação ao PPA. Precatório. Dobrou o valor do precatório, dobrou o valor que tem que pagar por mês. Isso que a gente está no regime especial, então, senão estaria pior. Gabinete do prefeito, 4 milhões, a gente tinha 4.500, hoje estamos com 4.100 ainda. Aí a Câmara, você veja quanto que estava previsto no PPA 2024, aí quanto que eles estão pedindo. Esse aqui é a LOA 2023 e aqui já é para 2024, 10 milhões a mais. Tudo isso dá 1.868.141. Faltando 5 milhões ali, 5 milhões ali, 4 milhões ali, 1 milhão ali, 1,5 milhão na fundação, 2, né? Se for PPA, né? Exatamente. Solta. Mas aí, por que aqui perdeu-se na política pública? Porque aumentou em outras áreas. Infelizmente. Aí é o jogo da dinâmica aí da questão toda. Mas ainda assim, isso aqui é possível em função daqueles resultados que eu trouxe para vocês da receita própria. E se a gente estivesse só nas transferências. Fala um pouquinho sobre esse aumento aí do Fostrans. É o transporte? Fostrans, sim. Transporte. Fostrans, como é que funciona? Como é que é o contrato do Fostrans? Do transporte hoje. O transporte público hoje ele é por quilômetro rodado. O município contrata por X reais o quilômetro rodado. E daí rodam tantos quilômetros quanto o município pedir que roda. Começou lá atrás, em março do ano passado, quando começou a operar 66 ônibus, 390 mil quilômetros. Isso significava menos ônibus circulando e era aquela situação. Aquilo iria custar para nós 600 mil mês. Aí aquilo foi sendo melhorado, mais ônibus, aí passageiros também aumentando, pagantes. Hoje o transporte está rodando 520 mil quilômetros, 150 mil quilômetros a mais por mês, está transportando 1 milhão de passageiros
1.060.000, 1.030.000, 1.100.000 por mês que passa na catraca. Pagam, nós arrecadamos em média 3,5 milhões passagem, 900 e poucos mil reais no dinheiro mês, que é a passagem de R$5, e o restante cartão, que é a passagem de R$4,50. Então dá passageiro pagante equivalente 600 e pouco. Se todos os 1 milhão de passageiros pagassem 1 milhão de passageiros, 1 milhão e 50 de passageiros, 1 milhão e 50 mil passageiros pagassem R$5, cobriria os 525 mil quilômetros a 9,65 o quilômetro rodado, dá 5 milhões e alguma a fatura do mês do transporte coletivo. A gente arrecada 3.500, 3.600 do passageiro. Aí a gente paga 1 milhão e 400 da diferença. O passageiro que roda menos o passageiro equivalente pagante tarifa total são as gratuidades. 50% para o estudante, 100% para todos os idosos acima de 60 anos que vão. Então, esse custo é o que a gente hoje está subsidiando. Porque se antes, no modelo da concessão anterior, quem pagava esse custo das gratuidades era o passageiro. Então eu tenho duas opções para não fazer, porque hoje eu tenho 1 milhão de passageiros que andam. Antes tinha 1 milhão e 500, não antes da pandemia. A pandemia só antes dos transportes alternativos. Quando era o modelo lá em 2015, tinha 1 milhão e 600 mil passageiros pagantes e o sistema se custeava. O diesel custava metade, menos da metade da gasolina. Hoje o diesel está mais caro que a gasolina, pode olhar no posto. Então aumentou o custo, diminuiu o passageiro, aí todos os grandes cidades, os que têm transporte coletivo, as que não subsidiavam ainda, hoje estão subsidiando. Então é a grande discussão. Hoje nós vamos, nesse da Fostrans, o transporte coletivo, 5 milhões e pouco ao mês, vezes 12, 63 milhões. Tarifa do usuário, 48 milhões estimado. Então uma diferença de 15, 16 milhões que a gente está prevendo para gastar ano que vem, que está dentro desse 83. E aí será aporte de recurso, que daí sai um pouquinho da assistência, da fundação, porque é uma demanda social, né? O serviço público é um serviço essencial. Ou volta à realidade anterior, 4 mil. Quantos ônibus tem hoje circulando? Eu acho que hoje tem 105. 105 para 1 milhão de passageiros. Antes tinha 1,5 milhão para 87. Não, antes era 160 ônibus. 160? Depois, quando veio a pandemia, eles reduziram os ônibus, aí que virou aquele caos lá, que todo mundo viu. Aí era 60, 70, 80 ônibus que estavam circulando. Hoje está 100 e pouco, mais do que estava antes. Mas, então não tem, a conta não fecha, entendeu? Do transporte coletivo. E é a grande discussão, o que se faz, né? Tem uma questão também, por exemplo, tem algumas linhas, tipo Lote Grande, vai um ônibus lá para pegar 6 passageiros. E daí é pago por quilômetro rodado. Mas tira o ônibus lá. O problema é a gratuidade, né? Tem que pagar, alguém tem que pagar. Antes as gratuidades sociais eram pagas pelo próprio passageiro. Sim. Pelo próprio sistema ainda, hoje não. Embutir na tarifa para todo mundo pagar. Tem duas opções, ou você aumenta a passagem para cobrir, Ou diminui o quilômetro rodado. O município Ou diminui o quilômetro rodado. Então, não tem. É uma discussão que está tendo. Hoje, aí fala assim, não, o dinheiro vai para os barões. Não,
o dinheiro vai para o usuário, porque ele está deixando de pagar a gratuidade. A gratuidade não tem o que nós discutir. É lei. É lei federal, o que se discute e que foi feito no ano passado, naquela PEC emergencial de um repasse. O que se discute é que o governo federal repasse os recursos, como no ano passado foi o seguinte, ano passado tinha um projeto no Senado de 5 bilhões para o transporte coletivo para passar para os estados ou para o município. Aí eles pegaram e passaram 2 bilhões e meio naquela emenda constitucional que foi feita lá no ano passado, do auxílio, entre outros, do auxílio de 600 que aumentou, tal, 2 bilhões e meio para os municípios. Aí pegaram dos municípios que pegaram os 2 bilhões e meio, pegaram os municípios que têm transporte coletivo. Tá. Dos que têm transporte coletivo, quantos idosos com 65 anos ou mais tem no município? Aí chegaram a um valor por idoso, aí para nós veio 4 milhões e alguma coisa. Se esse projeto entrasse em vigor e que está se discutindo, a Frente Nacional dos Prefeitos está discutindo, viria hoje 8 milhões por ano. Nós estamos custeando 16, viria a metade. A outra metade é o estudante. O estudante tem 50%. E há demandas para gratuidade, principalmente do estudante universitário. Há uma demanda, pedido muito forte, né, vereador? Lá na Câmara. Cursos técnicos. Só que cada gratuidade da aula você vai pagar passagem para ele, o município vai pagar passagem. Então, a saída ali, a saída do transporte, não existe mais transporte coletivo que não tenha subsídio. A área é 1,25, mas o município tem um subsídio muito pesado. Aí tem, cada cidade tem um modelo. Tem cidade que é tarifa zero. A mesma coisa. Tarifa zero. Tem uma cidade lá que foi fazer tarifa zero e disse que aumentou 6 vezes o número de passageiros. Aí todo mundo anda, né? Agora, por um outro lado, você pega o seguinte: a passagem está R$5. Vamos dizer, se eu tenho um carro, R$5 de gasolina. Se o trajeto que eu fizer for menos do que 6, 7 quilômetros, nem compensa de ônibus, eu compensei de carro. Imagina a moto. Então é o custo do transporte que está muito caro. É o ônibus muito caro, o diesel muito caro, a mão de obra. Então não sei. Peça, pneu. Mas se botar tarifa zero, você Aí dobra, no mínimo. diminui, mas em compensação, em consequência, tem redução da arrecadação municipal. Porque vai diminuir. Não, daí tem que pagar os O 63. pessoal né? deixa de usar carro, diminui combustível. Tem isso também, tem 2 custos. Só que Então é melhor subsidiar, sim, do que colocar tarifa zero. ideias tem aos montes. Tarifa zero hoje seria o seguinte: nós pagarmos os 63 milhões que vai custear hoje. Mas aí se dobrar o número de passageiro vai para 80, 90. Então não tem, aqui não tem. A não ser que você ache outras alternativas, que tem pedágio urbano. Não, mas eu digo assim, o cara deixa de usar o carro dele e vai usar o ônibus. Ele deixa de consumir combustível. Sim, ele é uma cadeia. vai vender o carro. Uma cadeia de É preço. uma cadeia. Tudo impacta. Vai afetar vários setores. Continuando então na educação, aquele valor fechado, 352 milhões, Arthur, vai 280 para o pessoal. Aí o resto você decide, né? Ele é quase nada. Aqui eu trouxe eu sempre gosto de trazer o Fundeb. Fala-se muito do Fundeb e às vezes o sindicato está presente nas audiências. O Fundeb, como é que funciona? É até bom para vocês entenderem. O Fundeb, como é que é o repasse do Fundeb? O Fundeb é repassado um valor por aluno que o município tem matriculado. Então, a título de informação ou de curiosidade,
Essa aqui é o estimado 2023, alunos considerados matriculados em 2023. Então nós temos creche integral. Creche aqui é aquele menor de 3 anos, né, Arthur? Creche é menor de 3, é o berçário. 2.301 no integral. Tipo o dia todo. O governo federal manda por ano. O governo federal não, o fundo está estimado por ano 7 mil e poucos reais para cada criança matriculada no integral. Então dá 16 milhões. Creche parcial, que é menorzinho de 3 anos. 200 e pouco paga 6.540. Então não é negócio integral, você viu? Se eu cuido da criança 4 horas, 6.500 ao ano. Se eu cuido 8 horas, 7 mil. Já começa aqui. Está errado esse critério. Mas é um critério. Creche parcial. Mas daí eu recebo a liminar do juiz mandando cumprir o integral. Sim. Mesmo que para o município não é vantagem. Não é questão de vantagem não. Só estou dizendo, né, que está errado essa política, por exemplo. Tá, pré-escola integral, 230, só isso. Integral sim. Só tem 2 CMEs integral. 5.500 de o parcial. Então nós temos 9.208 na educação infantil. No ensino fundamental, 11.000 nos séries iniciais, mais 4.300 no integral, 15.300. Então esse bolo, mais a educação especial, mais as conveniadas, EJA, estimativa para 2023, 162 milhões e 800 de Fundeb. Aí tem um adicional de 1 milhão e 800 que a gente vai receber esse ano de resultado, que é um outro fator que está em vigor com a nova lei do Fundeb, que é o primeiro ano que está em vigor. Nós vamos receber 1 milhão e 800 de resultado. Eu não sei se é muito ou se é pouco, se a gente iria receber mais ou não, mas enfim, ou se nossos resultados são bons ou não. Então, só para vocês terem uma ideia, o pessoal fala muito do Fundeb. Na verdade, o Fundeb vem em função do número de alunos que tem, só que um aluno custa bem mais, né? Despesas com saúde, aqui ó, vamos por subfunção. Ó. Na atenção básica, tem 107 foi empenhado em 2022 107 milhões. A gente tem 107 milhões orçado para esse ano, dentro daqueles 411, que a gente sabe que não vai cumprir. Na rede de urgência e emergência, foi empenhado em 2022 115 milhões. A gente tem estimado para 2023 106 milhões. Lembrando que em 2022, no primeiro quadrimestre, principalmente, nós tivemos Covid, né? Então é natural que as despesas tenham que reduzir aqui em 2023. Mas aí tivemos a dengue agora, então não sei como é que isso vai refletir. Hospital, foi empenhado para o hospital 172 milhões. Nós temos orçado 141. Dentro daquela despesa que eu tenho de 473 orçado para a saúde, 180 para o hospital ano que vem. Mas se em 2022 empenhou 172, não sei. Ainda assim, eles vão gastar 34%, que é a média que estava aqui em 2022. Por isso que eu não tenho como fazer menos que isso. Isso que é o mínimo possível. Eu não tenho como fazer menos que isso. É o mínimo possível. Aqui é aporte de previdência. Aqui é precatório. Aqui é tudo discricionário. Daí ficou tudo mais ou menos como estava. Aqui é obrigatório. Aqui é a questão do transporte. É o único valor
Das indiretas aqui, a Fundação Cultural, que é tudo, 100%, quase, e 15, 16 milhões aqui do transporte coletivo. O restante é receita própria. Então, isso é a distribuição. Não tem como fazer menos que isso aqui na saúde. Não tem como fazer menos que na educação. Não tem como fazer menos que isso aqui na administração. Menos que isso aqui na procuradoria. A Câmara tem autonomia para fixar o orçamento deles. Não tem como. Aí o restante já está dentro do planejado. Eu não tenho como fazer menos que isso. Aqui no 95 da Fazenda tem 10 milhões que vão para as emendas impositivas deles depois. E tem mais uns 3, 4 milhões aqui na saúde, que vai nas emendas impositivas deles. Recurso reservado. Então da Fazenda está 85. Mas só a dívida e o juro dá quase 40 milhões. 40 milhões. O restante aí tem PASEP, nós pagamos 1% do que arrecadamos. Se vamos arrecadar 1,5 bilhão, nós vamos pagar 15 milhões de PASEP. Então o que sobrou é custeios mesmo. Então aqui também é em função do aumento da receita, o aumento da despesa da Fazenda, por causa dos encargos. Aí o restante é isso aí, ó. Aí eu digo, aí 20 milhões aqui nesse bolo estão aqui. E esse a gente sobe para cá. Esse é porque ontem veio o estudo, senão eu já teria fechado com a proposta nova. Fechei com a última que eu tinha. E daí tem a questão da saúde do hospital. Senão, não vai fugir muito disso o orçamento para o ano que vem. Então, pessoal, é isso. A gente faz. Isso aqui é uma audiência pública, mas serve como uma reunião. Esse aqui vai ser novamente debatido numa audiência pública na Câmara de Vereadores. E a gente vai estar trabalhando a questão orçamentária mesmo, a partir de setembro. Então, quem quiser procurar antes já, para a gente ir alinhando, talvez precise, a gente não mexa no todo, mas tire de alguma coisa, põe em outra, entendeu? Não digo muito na assistência. A assistência é quase como a saúde, né? É a demanda que está lá. Mas nas outras áreas, no turismo, por exemplo, tem coisas lá que a gente sabe que não vai empenhar, então a gente pode aumentar ainda mais. Tem alguns projetos que tem lá recursos reservados que eu acredito que se não forem implantados até hoje, não vão ser implantados no último ano de governo. Então a gente pode ainda tira dali para pôr ali, né? Priorizar. Porque às vezes acaba sobrando uma dotação. Porque acredito que esse ano nós vamos ter uma necessidade menor de anulação em 2020. Porque nós não queremos fazer isso em 2024. Nem a saúde vai gastar tanto quanto ela gasta hoje. Porque ela não vai. Por exemplo, no ano passado, agora, em 2022, nós tivemos déficit nas contas do município, no consolidado. E nós estamos respondendo lá, nós vamos rebolar para justificar. Mas esse gasto que teve, esse déficit que teve em 2022 foi mais em função que a gente vinha com uma expectativa de receita, né? Aí quando houve aquela redução abrupta do ICMS, para vocês terem uma ideia, o Fundeb estava vindo 20% a mais do que o ano anterior, né, Arthur? Quando reduziu o ICMS de 27%, 28% dos combustíveis e energia elétrica, caiu os 20% que estava vindo a mais, caiu. O ICMS normal que vinha, estava vindo 20% a mais, caiu para zero em relação ao ano anterior. E daí a gente trabalhava numa linha de despesa, fizemos compromisso inclusive com o magistério, com os professores, por exemplo, aquela referência que foi concedida em setembro, que foi acordada antes daquela questão da mudança abrupta do ICMS que foi feita no ano passado, é totalmente fora do... Ninguém imaginava que aquilo iria acontecer. Antes de ter acontecido. Depois sim, claro. Então por isso nós tivemos déficit. Nós tivemos déficit
nós tivemos um déficit orçamentário e financeiro na faixa de 3 milhões e pouco. Mas na trave, aí vamos justificar no contraditório. Mas, se tivermos em 2022, em 2024 não vamos ter. Pelo menos não queremos ter, né? Então é isso, gente. Tá? Eu tô aberto aí mais dúvidas, se alguém tiver. Ninguém tem dúvidas? Vamos encerrar? Isso. Está encerrada, né?